Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. E hoje a gente falando um assunto muito legal para nós libertários, legal também para os conservadores. Então, essa junção, a gente vai estar falando de libertarianismo, conservadorismo e economia, que é onde vira e mexe a gente tem um pouco de racha aí entre esses dois lados. E para fazer esse bate-papo, a gente trouxe aqui a Marina Rocha, que acabou de escrever uns artigos muito legais no Mises US, foram republicados no Mises Brasil. Marina, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada por me convidar, Sérgio e pessoal do Mises que acompanha o podcast. Lógico, a gente viu os teus artigos e na mesma hora a gente começou a se comunicar, né? E daí falou assim, não, vamos publicar esses artigos na mesma Sim. hora. Acho que já tiveram 2 ou 3 artigos teus que foram publicados no final. Mas hoje a gente queria centrar, então, naquele teu artigo, Os Conservadores Estão Errados na Economia. E que é um artigo muito legal, curtinho. De novo, pessoal, acho que vocês podem ver no link abaixo ou acima, não sei onde que o Samuel vai colocar os links aqui pra gente, mas tem tanto a versão em português no Mises Brasil, a versão em inglês no Mises US. Então, mostrando um pouco aonde que a gente se encontra, aonde que a gente bate de frente aos libertários e conservadores. Mas acho que antes da gente entrar no artigo, Marina, eu queria. Da onde que veio a ideia de você escrever esse artigo? Então, basicamente, esse é um tema que eu me interesso bastante. Eu fui na Mises University, né? Meu contato com a Mises, com o Instituto Mises Americano, foi desde 2022, eu entrei no programa deles. E essa questão de um novo fusionismo entre libertários, né, e conservadores, é uma coisa que o pessoal fala muito lá. Aí eu fui pesquisar mais sobre, eu li um livro de Tom Woods, que é A Igreja e o Mercado, tem em português também. E também eu li um artigo muito bom que saiu, assim, é antigo, assim, saiu em maio de 2023, falando sobre essa capacidade. É um artigo que saiu na Heritage de junção entre libertários e conservadores e como a gente pode juntar o melhor dos dois lados para conseguir vitórias importantes para a direita como um todo. Aí eu aproveitei que eu vi que tinha um gancho também com uma questão que o Javier Milei tinha feito um discurso na época que eu escrevi artigo no CPEC, que foi muito bom, inclusive. E eu falei, vamos pegar esse gancho e vamos fazer esse artigo. Foi basicamente isso. Ah, muito legal. Parece até que o Milley vai estar no CPEC aqui no Brasil, em Ah, eu Florianópolis, não acho que semana que sabia, vem, legal. alguma coisa do gênero. Então, no final das contas, parece mais atual ainda o artigo, né? Uhum. Mas muito legal. Um dos programas que você está fazendo aquele programa de apprenticeship junto com o Tom Bishop, não é? Lá. Exatamente. É um programa, assim, muito bom, que basicamente você escreve artigos, não o esperado é um por mês, mas tem pessoas que conseguem, né, que elas conseguem fazer, tipo, uns 2 por semana, e aí você vai tendo também encontros semanais. Aí a gente tem contato muito com os pesquisadores de lá do Mises, a gente também recebe várias oportunidades de ser publicado, eles ajudam a aumentar nosso engajamento nas redes sociais também, então é um programa que eu super recomendo. Ah, muito legal, muito legal. Não, esse tema também tem tudo a ver com o próprio Toll, né? Porque Sim, o Toll Bishop mesmo, ele fala o tempo inteiro, ele até acha que a nossa ação política ela é mais eficiente dentro do próprio Partido Republicano do que no exatamente. Partido Libertário. Então, acho que esses papos teus com ele aí, com certeza deve ter também te levado a escrever esse artigo, né, Marina? Sim, eu conversei com ele até na Mises University do ano passado, né, pra quem não sabe, o Mises US, o Mises Brasil tem a Summer School, eles têm a versão deles lá no Alabama, tem a Mises University, e é muito legal que você tem contato com o pessoal que, tipo, criou escola austríaca, sabe, que conversou com os não, com o Rothbard, que, tipo, conversou com o Mises e foi responsável por criar o instituto. E ano passado, na Mises University, eu até estava conversando com ele sobre essa questão política, e eu achei a visão dele, pela via do Partido Republicano, inclusive, muito mais realista do que a visão, tipo, de tentar um terceiro partido. Aí, a partir disso, também surgiu essa curiosidade de como fazer esse fusionismo entre libertários e conservadores de uma forma correta.
Ah, demais. Marina, fala um pouco desse fusionismo que a gente teve aí no pós-guerra, antes da gente entrar no artigo mesmo, que eu acho que pouca gente no Brasil entende esse movimento que teve nos Estados Unidos no pós-guerra, que eu quero dizer, perdão, pessoal, é pós-Guerra Fria, né? Então, Sim. em 89 a gente tem a queda do Muro de Berlim, no começo dos anos 90 a gente tem o final, o colapso total da União Soviética, e nesse momento muitos conservadores nos Estados Unidos que acreditavam num estado grande para combater, para se opor de maneira central ao império, ao dito império soviético. Então eles falam, beleza, alcançamos nosso objetivo, então tá no momento da gente ser mais laissez-faire, ser mais pro livre mercado. E nesse momento a gente tem um movimento, até que a gente fala, o movimento dos palhos, né? Os palhos conservadores e os palhos libertários se unindo aí, principalmente com o Pat Buchanan e o Murray Rothbard nesse momento, então total o pessoal do Mises. Mas conta um pouquinho pra gente, então aí. Então, eu gosto de começar as coisas assim desde o começo, porque tiveram dois fusionismos. Teve o durante a Guerra Fria, que era um fusionismo, que tem dois diferentes conservadores dos Estados Unidos, como coisa que o pessoal precisa saber. Tem os Paleos, que é o Pat Buchanan, e tem, que é esse fusionismo novo pós-Guerra Fria, e tem os Neocons, que são do outro fusionismo, que era de pessoas mais assim, que se portavam para essa política externa, vamos dizer assim. E depois da Guerra Fria, muitos conservadores que até concordavam, eram mais simpáticos aos neocons, eles decidiram que, agora que já não tinha, né, a ameaça da União Soviética, a gente tem que procurar outros caminhos, a gente tem que procurar outras coisas para definir o que seria um conservadorismo americano, o que seriam visões conservadoras. E nessa oportunidade, né, porque, querendo ou não, o Murray Rothbard e outros libertários estavam sempre em oposição, e na minha opinião pessoal, com toda razão, aos neocons por certas medidas, ele pegou essa oportunidade para tentar ter alguma aproximação com essas pessoas, porque não era só questão só do livre mercado, mas também eles tinham umas visões de cultura muito importantes, muito interessantes, que a gente não pode abandonar se a gente quer uma sociedade livre. E também eles estavam mais abertos a outras discussões mais voltadas para o cenário interno dos Estados Unidos do que ficar um cenário de guerra perpétua. Então, foi basicamente isso que motivou o movimento Paleo nos anos 80, 90. Não sei se você já leu Frank Meyer, e teoricamente o Frank Meyer que cunha a expressão fusionismo, né? Uhum. Ou, na verdade, em função de artigo do Frank Meyer, as pessoas começam a cunhar a expressão fusionismo, e ele sempre falava, não, não, na verdade eu não gosto da expressão fusionismo, porque na verdade nós somos uma mesma tradição. Ele falava, então não é que a gente está fazendo a fusão de duas coisas que são separadas, mas não, a gente parte de uma raiz separada que ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela foi se deturpando. Então tô querendo trazer de volta isso daqui, tudo pra junto. E acho que, em parte, é isso também que você tá trazendo no teu artigo, né, Maria? Assim, quais são os pontos que a gente tem juntos e quais pontos que, então, daí quando a gente tá falando de economia, que é talvez onde a gente tem essa decisão, que a gente tem que conseguir se comunicar melhor com os conservadores. Exatamente, até uma questão que eu não deixei claro que eu queria deixar é porque algumas pessoas, eu acho que a maioria não interpreta assim, mas pode ter interpretado meu artigo como se fosse, tipo, eu só tirando os conservadores, sendo que a minha intenção inicial, que é importante deixar claro, é tentar arrumar uma aproximação mesmo, e tentar mostrar para eles que todas as críticas que eles estão fazendo agora tem um framework da escola austríaca, tem um framework libertário, principalmente libertário da linha mais ANCAP, do Rothbard, que do Mises, por exemplo, que é a linha que a gente segue aqui, e que eles podem usar para resolver os problemas que eles têm. É basicamente um convite realmente para conhecer essa tradição e para a gente poder ter pontos de convergência e divergência por causa dessa tradição. Com certeza. E eu até interpretei o teu artigo também como um apelo para nós libertários também conseguirmos expressar melhor Exatamente. essas questões e não cair na armadilha. Acho que a expressão que você usa é ficar falando de eficiência econômica, Exatamente. né? Ou seja, sair disso e mostrar como que talvez essas intervenções estão impactando a cultura, estão impactando a família, estão fazendo as pessoas consumirem mais, ou seja, o consumerismo que eles... Consumismo, né, em português, perdão. O consumismo exagerado, que é uma crítica... com razão dos conservadores, né? A sociedade atual, mas mostrar, será que isso é fruto mesmo do livre mercado ou ele é estimulado por essas intervenções estatais, né? Sim, porque querendo ou não, é até uma questão que a gente é criado sempre numa sociedade estatista. Mesmo se você for criado numa família de direita ou numa família de esquerda, você sempre, nunca, porque o libertarianismo é uma filosofia muito minoritária, né, querendo ou não. Então você nunca foi levado a pensar para fora de Estado.
Então, qual que é a análise que eu fiz sobre essa nova direita? Porque a gente tem que conversar com essas pessoas também. Porque elas trazem certos problemas. E toda vez que qualquer pessoa que não tem muito conhecimento do libertarianismo percebe algum problema na sociedade, essa pessoa vai tentar arrumar um jeito de chamar o Estado e pedir mais Estado. Então, se a gente não for lá e explicar que o problema, os problemas que eles estão relatando vieram do Estado, que, por exemplo, a expansão, tem uma análise muito legal que um libertário americano que eu gosto bastante, o Dave Smith, faz sobre a cultura woke, por exemplo, como que a expansão de crédito e a cultura woke foi uma reação pós-crise de 2008, então tem tudo a ver com money and banking também, com dinheiro e bancos, e para mostrar para eles que tudo que eles estão reclamando tem um dedo do Estado por trás e pedindo por mais Estado vai agravar o problema. Então, é basicamente esse é o apelo que eu faço para os liberais, que se a gente não chegar e conversar com eles, outros grupos vão. E esses grupos tendem a ser estatistas, né? Então, a gente tem esse problema, né? Essa questão. Perfeito, perfeito. Não, até essa questão da cultura woke, o David Smith você falando o trajeto, e acho que é uma leitura muito parecida da maioria dos libertários pró-propriedade privada mesmo, que não é, já falando aqui com os conservadores, tudo, não é ignorar todo o caminho que a gente tem da escola de Frankfurt, do pós-modernismo, ou seja, como que eles vão se filtrando na cultura, mas é levantar assim, por que que depois de 2011, 2012 isso explode? Por que depois de 2011, 2012 a gente começa a ver a mídia inteira falando disso o tempo inteiro? Qual é a razão? Porque se antes a gente tinha uma curva de tendência, por que que a gente tem uma inflexão gigantesca sobre tudo isso que veio atrás? Né? E essa reação, a gente imprimiu, a gente viveu quase o quê? Mais de 10 anos de taxa de juros zero nos Estados Unidos. Né, de 2009 até 19, basicamente. De 19 começa a subir as taxas de juros e a gente tem a crise do Ripple já um pouco antes da crise dos lockdowns. Mas, enfim, demonstrar que as coisas não surgem do nada, não é só da cultura, que a cultura também é impactada pelas políticas econômicas colocadas no lugar, né, Marina? Sim, exatamente. Tem a questão das universidades, inclusive, tinha até um texto do Rothbard que eu estava lendo do outro fusionismo que a gente vai fazer nos anos 60 também, que sempre que a gente vai pensar, por exemplo, as universidades, elas foram a origem de muitas coisas do woke que a gente fala, né? Da escola de Frankfurt, de pós-modernismo. A gente sempre pode pensar que tem uma origem estatal também, tem alguém financiando isso, porque o interesse, o livre mercado puro, natural, não vai ser de financiar essas ideias, não vai ser de, ah, tipo, fomentar essas ideologias em um livre mercado puro e que não tenha nenhuma coerção estatal. Então, realmente a gente tem que perguntar o que está por trás e o que está levando as pessoas a aderirem a isso. Não é só um cartel que eu acho que tem em relação à imagem da woke em empresas e em companhias, mas também é uma questão de expansão monetária mesmo, e questão de, tipo, ter dinheiro fácil, então eles podem ficar inventando essas coisas e o que tem para inventar, infelizmente, é essa cultura que a gente tem. Não, assim, dois casos concretos, só pra gente pensar, assim, nos Estados Unidos existem duas universidades que não recebem dinheiro público. É, Duas. Hillsdale College e uma outra que sempre me foge o nome. Então, Grove assim, City. não, Grove City acho que eles aceitam student loans. Eles Aham. aceitam student loans financiados pelo governo. Então, embora eles não recebam diretamente, no student loan eles aceitam, né? É alguma outra faculdade, agora que eu não lembro qual que é exatamente, uma faculdade pequena também. Grove City até é uma universidade grande no Michigan, né? Em Michigan. Mas, então, todas recebem dinheiro estatal. Então, o quanto que a academia não está infectada também pelo dinheiro governamental. Então, Uhum. até Harvard, com aquele endowment gigantesco, os caras recebem dinheiro estatal. Então, isso é chocante. E o outro que eu falo para as pessoas, que as pessoas falam assim, não, ESG é um movimento que vem de baixo para cima, uma demanda da população. Sim, nos rounds de quantitative easing, tinha lá, quem for ESG vai receber os tipos de... os ativos relacionados a empresas e bancos que sejam ESG, entre aspas, eles utilizam outras palavras, não utilizam a palavra ESG direto, estarão nos programas de recompra, nos programas de quantitative easing. Ou seja, você vai receber o dinheiro impresso se você for ESG. Se você não for ESG, você não vai receber o dinheiro impresso.
Então, até aqui uma primeira derivada de cara que as pessoas não veem. E a gente tá falando só a entrada. A gente não tá nem falando da destruição da preferência temporal, leva as pessoas a não quererem economizar, fazer poupança, e naturalmente querer gastar o dinheiro, ou consumir, o consumismo que a gente tá falando exagerado. Mas acho que é esse ponto mesmo, Maria, que você tá falando assim, é olhar. Os efeitos econômicos e como que surgiram essas intervenções, como que surgiram esses mercados, como que eles estão hoje em dia, né? Assim, é importante ter esse olhar, é importante, igual eu falei no meu artigo, que a nova direita ela não pode ser tímida em discutir questões como ciclos econômicos, expansão de dinheiro e como que isso está atrelado à expansão, às vezes, de empresas que eu não tô obviamente, a gente não é contra empresa grande por ser empresa grande. Inclusive, uma pessoa que eu gosto muito no Mises que fala sobre essa questão que às vezes a empresa grande é necessária, é Peter Klein, na teoria de empreendedores do bem. Mas tem algumas empresas que, se não fosse pelo Estado, elas não teriam o tamanho que elas têm hoje. Vou pegar o exemplo do Brasil, para facilitar para o pessoal. A Odebrecht, por exemplo, ela não cresceu organicamente. Com todo respeito, assim, se tiver alguém da Odebrecht assistindo, mas ela não cresceu organicamente. Se não tivesse aquelas obras megalomaníacas que a gente pode pegar desde a ditadura militar até agora, né, que tiveram os escândalos da Lava Jato e tudo, talvez ela não seria do tamanho que ela é hoje, talvez. Outras empresas de outras famílias, outras empresas que foram quebradas por essa concorrência, que é a concorrência que é de fato desleal, que a pessoa tem o benefício do Estado, essas empresas sobreviveriam se não tivesse ela, por exemplo. Então a gente tem que conversar sobre essas coisas e não pode ficar com medo de quando fala dessas coisas, o pessoal fica falando que, você tá sendo hipócrita, algum crítico, criticando o mercado privado, o libertário não pode criticar. Não, o libertário tem todo o direito de criticar, vários libertários criticam, se tem uma coisa que todo dia, se vocês forem no site do Mises Brasil também, no site do Mises.org, vai ter algum artigo criticando esse capitalismo de compadrio, né, que eles chamam de cronismo entre a junção de empresas privadas e o Estado, e é uma coisa que a gente realmente tem que ver. Não, tem que discutir e não é só. Acho que até o exemplo que você deu, todo mundo vai falar assim: então a gente está falando de corrupção. Não, a gente está indo além da corrupção direta. Empresas que só vivem às custas do Estado, por definição, elas já estão jogando um jogo por cartas marcadas. Pode ser que exista uma competição entre 3, 4 empresas, mas são só elas. A empresa da Marina que ela criar amanhã não pode entrar nessa competição. Então, naturalmente, e esse ponto que você está falando, assim, ah, já escutei muito isso de libertário, mais do que conservadores. Conservadores, aliás, até gostam de criticar as grandes empresas, né? Mas muitos libertários falando assim: não, você não pode criticar o livre mercado. Como que não posso? Ele é livre para Exatamente. fazer as coisas que ele queira, mas se ele entrar em jogo de compadrio, como você está falando, ou tá fazendo algo que nós julguemos moralmente errado, ou o que quer que seja, estamos abertos a criticar todas essas empresas. Exatamente, é até uma questão que se a gente não criticar, aí a gente vai estar jogando o jogo dos nossos críticos da esquerda, né, que falam que quem defende o mercado, na verdade, defende só as grandes corporações e fica ajoelhando no altar, idolatrando as grandes corporações. Então é importante até criticar também, porque primeiro está moralmente errado, segundo os princípios que a gente defende, e segundo também para não virar a caricatura que os nossos amigos têm da gente, né, basicamente. Não, total, total. E aí, até aí, acho que é o ponto que a Ayn Rand ela faz muito bem de exaltar a capacidade empresarial. Mas acho que às vezes ela vai longe demais em glorificar as grandes empresas. Uhum. Né? E no Brasil não é tão grande, mas nos Estados Unidos, então, o grande espantalho libertário da esquerda americana, todo mundo já vira e fala assim: então você é objetivista, você é Ayn Rand. Parece que é o único libertário que eles leram até hoje nos Estados Unidos, à esquerda, o pessoal do Wall Street Journal, tudo. Então, cria-se mesmo essa caricatura para poder criticar. Se você só glorifica toda hora o grande empresário, então não é isso. Você vira caricatura, né? Perfeito. Você vira essa caricatura e até vários conservadores vêm e atacam a gente também. Porque você tá falando assim: não, só importa então o grande empresário, só importa a grande empresa. E que é uma coisa que tá no meu primeiro ponto, né, do meu artigo, que é dessa junção, um dos exemplos dessa nova direita em relação a pensamentos de economia política é o distributismo, que o Tom Woods também fala muito,
do distributismo católico, e uma questão que os conservadores defendem, que eu acho que tem uma agenda em comum, que dá pra gente fazer coisas que o até já fez, mas não foi levado para esse frame aqui no Brasil, é a questão de pequenas propriedades e garantir o direito de propriedade para essas pessoas, sabe? É uma coisa que os distributistas defendem muito, e eles também defendem pequenos negócios. Então, a gente, quanto mais a gente tiver uma agenda ou falar para as pessoas terem uma agenda de desburocratização, conscientizar as pessoas sobre isso, conversar com os conservadores sobre isso, mostrando autores católicos, autores evangélicos, autores de outras tradições conservadoras também, que também viam na importância de ter pequenos negócios e na importância de ter direito de propriedade, uma forma de criar famílias mais prósperas, criar sociedades mais prósperas, a gente consegue ter um ponto em comum muito bom, assim. Então, um exemplo claríssimo, né, que a gente tem foi na era dos lockdowns, né? Na era dos lockdowns, o que que a gente viu? Uma centena de milhares de pequenos É, negócios vindo a falir, quebrando. quebrando, e a gente tendo essa consolidação gigantesca em grandes empresas, principalmente no comércio, né? As grandes empresas de venda online prosperaram, nunca venderam tanto como nesses anos da era dos lockdowns, enquanto o pequeno varejista da pequena cidade, ou mesmo nas grandes cidades, esse cara literalmente foi à falência. E o que eu vejo algumas vezes não, então nós temos que dar fomento, temos que dar BNDES no Brasil ao pequeno empresário. Não, a gente tem que parar de ter políticas públicas que levam à consolidação, a ganho de escala, a só tamanho, e deixar o pequeno prosperar. E não dar incentivos no ponto de vista, incentivos financeiros via taxa de juros subsidiadas, ou bloqueios à entrada de empresas internacionais, né, Marina? Então, o problema é real, a gente comparte o problema com eles, que não queremos que todo pequeno varejista venha a falir, mas o resultado não é proibir o grande de ser grande e não é ficar fomentando o pequeno. É simplesmente deixar ele atuar no grau de competitividade igual contra o grande, né? Uhum, exatamente. Essa agenda que alguns têm é equivocada, porque não vê como que essas próprias regulações podem ter um blowback depois contra os próprios pequenos empresários. Então, por exemplo, eu já vi alguns funcionários, por exemplo, dos Estados Unidos, defendendo que a Amazon, como ela é muito grande hoje em dia, e querendo ou não sair por causa de várias medidas de regulação estatal, provavelmente, ah, ela tem que ser quebrada em pequenas outras empresas pelo que eles chamam de bem comum, que é uma coisa que está muito comum, que é defender o que eles chamam de conservadorismo do bem comum. Mas, primeira coisa, quem vai definir esse bem comum também tem esse problema, né? Tem essa questão. E quem que, se chegar uma pessoa lá que acha que o bem comum é defender a cultura woke, e aí vai quebrar a empresa, se todo mundo for conservador e não precisar aderir à agenda, por exemplo. E segunda coisa, quem garante que isso depois não pode ser usado contra as próprias pequenas empresas, contra os próprios pequenos negócios? Se chegar um cara lá, por exemplo, o presidente e decidir, não, agora empresa grande é que é o bem comum. Então, as pequenas a gente vai mandar quebrar em se acoplar das outras empresas ou deixar de existir. Então, é realmente uma questão que as pessoas têm que ter muito cuidado com o tipo de regulação que elas defendem. Não, e como já teve milhões de vezes, né? Então você vê, no Estado fascista criaram-se as empresas que o Estado nazista ou o Estado fascista italiano queriam investir, que depois no Brasil foram os campeões nacionais que o BNDES financiava. Então, assim, é a mesma coisa. Então, todas essas políticas fazem com que os pequenos venham a desaparecer. Naturalmente. E um outro bom ponto também que eu sempre vejo o pessoal falar é assim: tudo bem, então a gente vai quebrar a Amazon em 50 empresas, 100 empresas, 1000 empresas, o que quer que seja. É igual a mesma história dos donos de terra, né? Então vamos quebrar as grandes empresas agrícolas em pequenas fazendas de subsistência, quase. E a questão é: e no dia seguinte? A gente pode voltar a fazer deal entre essas empresas? O cara que é o fazendeiro e não quer ser fazendeiro, agora eu tenho uma terra, eu preferia ser empregado antes, que eu não tinha que ter preocupação, não quero dizer que não tem que ter preocupação, eu tinha outros tipos de preocupação, agora ele tem a preocupação sobre o resultado final que vai acontecer no dia seguinte, a incertidão do empreendedorismo, até que você menciona no artigo, Sim, ele não quer ter que lidar com esse tipo de problema da incertidão do empreendedorismo, ele prefere lidar com o exatamente. problema do chefe chato,
e tem muitas pessoas que preferem isso, né? Então o que que esse cara faz? Ele vai poder vender a propriedade dele? Não. Se ele não pode vender, não é propriedade privada, de novo. Exatamente. Tem essa questão também, aí vai ter que virar um estado meio que paranoico na regulação, né, regulando qualquer coisa, qualquer nova compra, qualquer nova transação. Essa questão da incerteza realmente era uma coisa que eu ia fazer um aviso para as pessoas que sim, legal, pequenos negócios, os pequenos e médios empreendedores do Brasil são, tipo, heróis realmente, só que as pessoas têm que ter cuidado para não romantizar do jeito que alguns autores conservadores fazem, como se fosse fácil ter uma vida independente e de subsistência tendo um pequeno negócio, sendo que, na verdade, pelo conceito austríaco do empreendedorismo, inclusive, é o contrário, porque a função do empreendedor, ele tem que antecipar os bens, futuros em valor presente, e depois tem a questão de que se ele vai ter lucro ou não, da incerteza inerente ao empreendedorismo, que é ele com ele, que ele carrega todo o custo dessa antecipação dos bens futuros e dos bens futuros para bens presentes, saibam dos funcionários, saibam dos outros fatores de produção, mas só que ao mesmo tempo ele também tem essa certeza, né, de que se o negócio vai vingar ou não, se ele vai ganhar um lucro acima do que ele pagou ou não também. Não, é, total. Vou para os seus próximos pontos. Vamos deixar dinheiro e bancos por último, que eu acho que é capaz de que a gente mais converse sobre ele. E daí você traz dois que você fala como melhoramente atacar as elites e o livre comércio, que eu acho que os dois são bem parecidos e o livre comércio, então, principalmente é o maior ataque de todos que a gente recebe do lado dos conservadores com relação ao laissez-faire. Então, eu passo a bola para você e me fala aí como que você vê, como que a gente pode melhor comunicar esses pontos para os conservadores, Marina? Tá. Então, o ponto das elites é uma coisa que no Brasil tem um estigma. A primeira vez que eu ouvi, tipo, populismo libertário, foi uma palestra do Mises, eu assustei, porque, do Mises lá fora, porque a gente tem esse estigma no Brasil de que populismo significa necessariamente o que a gente tá tendo hoje em dia, as experiências com governos Lula e tudo, as pessoas acham que populismo é, tipo, fazer o que o povo quer, no sentido de, as pessoas querem coisas grátis, então o político populista é aquele que dá coisas grátis, sendo que essa não é a visão necessariamente de populismo. A visão de populismo é você identificar algum inimigo, alguma elite que tá machucando os direitos individuais das pessoas, que está infringindo nesses direitos. Que essa é a tradição que eu pessoalmente subscrevo, que é um populismo mais libertário, que é mostrar como certas elites concluíram junto com o governo, até dei o exemplo do Odebrecht, por exemplo, mas tem outras que a gente pode ver aqui no Brasil, intelectuais, que se dizem, né, intelectuais, as mídias e tudo, como que elas realmente têm uma agenda estatista e têm uma agenda não só cultural ruim e maléfica, mas elas também têm uma agenda de reduzir os direitos individuais e de reduzir a liberdade de expressão. A gente tem esse debate recorrente aqui no Brasil, de reduzir até a capacidade das pessoas de criarem novos negócios e tudo. Então, a melhor forma para atacar essas elites, os conservadores também estão com essa energia muito populista no mundo todo, né? Sobre essas elites e com uma certa razão. Pelo que eu vejo, Total né, do razão, que né? essas pessoas Total fizeram, razão. é basicamente total razão. Eles não podem cair no erro de tentar, igual eu já falei mais uma vez, colocar desregulação em cima dessas pessoas como se fosse o que ia resolver. Uma coisa que pode ser feita é um sistema de desregulação completamente completa e radical, por exemplo. Todo mundo tá bravo, todo mundo de direita, liberal, libertário, conservador, tá bravo com a Globo. E com razão. Olha como que eles estão cobrindo o governo, olha a participação deles nas eleições e tudo. E alguns conservadores podem achar que a solução é um presidente de direita ser eleito e soltar um decreto e falar esteja fechada. Globo fechou, sendo que uma agenda de desregulação radical, por exemplo, deixando as pessoas sem precisar ter concessão do governo para você abrir uma empresa de mídia, por exemplo, deixar todo mundo abrir sem desregular mesmo e privatizar realmente essa questão das telecomunicações, machucaria muito mais a Globo, como a gente viu com a perda de lucros que ela estava tendo por causa do Netflix, por causa de outras empresas de streaming, antes ela saiu própria streaming, do que uma regulação que só vai, tipo, soltar decreto lá, a empresa é fechada. Tá, aí eles vão arrumar outro jeito de lutar contra isso, e na guerra de narrativa no futuro até vai pegar mal pra gente, e vai ficar como a direita sendo a do mal e autoritária, inclusive.
Sem dúvida, e até o caminho para empreendedores e indivíduos, porque com certeza, por mais que a gente tenha problemas com a Globo, existem ativos, existem caminhos de produção lá dentro que funcionam e realmente agregam valor para a sociedade. Então, até como que isso pode ser melhor realocado? Como que empreendedores e pessoas com vontade podem vir e realocar isso, usar isso de melhor maneira no futuro, né? Exatamente. E não, é, é impressionante. E a gente vê aí esse mesmo ponto que você está falando, a gente vê direto com relação, inclusive, ao comércio internacional, né? Que é a mesma ideia. Às vezes proteger uma indústria nacional, ou às vezes fechar as nossas fronteiras para tal país, ou para que, no fundo, a ideia é muito parecida a essa, é como que a gente vai afetar um determinado grupo? Como que a gente vai fazer um grupo vir a ser herói agora? Né? E esse é o ponto que eu vejo que os debates são mais quentes, porque existem debates que valem a pena. Eu acho que os conservadores chegam de vez em quando você fala assim: ah, então quer dizer que existia aquela cidade que tinha uma fábrica inteira, tinha uma indústria lá, a Sim. cidade inteira vivia em função daquilo, e de repente do nada aí te abre as fronteiras. Eu vou falar o caso da China, que é o grande vilão hoje em dia na cabeça dos Uhum. conservadores. Acho que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e fala assim: e daí eles têm trabalho escravo lá, e como eles têm trabalho escravo lá, a gente não consegue competir com essa empresa e essa cidade vem a morrer, basicamente, com o tempo, porque essa empresa não consegue competir. Então, realmente, alguns dos ditos malefícios, eles ficam muito evidentes pra gente. Você consegue apontar, é aquela cidade, naquele estado, naquela localização geográfica que deixou de existir. A gente consegue colocar carne e osso em todas elas. E a gente não consegue ver os benefícios que todo o resto da sociedade está tendo com aquele novo comércio, né? Com aquele novo trade que está vindo, aquela redução de custo que teve para muitas pessoas. Mas eu acho que aqui importante é o primeiro passo que você falou, que é mostrar a por que eles não são mais competitivos. No Brasil, vira e mexe, a gente vai ver, assim, não é trabalho escravo. O custo da mão de obra é o mesmo no Brasil e na China, é só que tem a CLT. Então, que dobra o salário, dobra os custos trabalhistas de todo mundo. A gente não consegue contratar e demitir na mesma velocidade, então a gente não tem a mesma flexibilidade. Então, acho que a gente volta para o primeiro ponto que você estava falando até no comércio internacional, que é entender o porquê que a gente não tem competitividade em tais indústrias. Uhum. Inclusive entender se a competitividade que a gente tinha era oriunda de um subsídio, que não deveria existir nunca. Exatamente. A gente tem que ver essas coisas, essas questões, né, de quais regulações estão tirando, né, a competitividade. E a outra coisa que eu também coloco no meu artigo, mais uma vez, é que a gente também eu vejo muito libertários e liberais usando um argumento que pelo menos com o pessoal da minha geração e com o pessoal os millennials que viram, tipo, a economia quebrando e tudo, não funciona, que é um argumento que eles chamam de: "O gráfico subiu, a sociedade está inerentemente melhor". Tipo, não dá pra você fazer um argumento, tipo: "Ah, o PIB vai subir não sei quantos por cento, é por isso que a gente tem que apoiar livre imigração". Qualquer pessoa que tá na cidade, se colocar no lugar dessa pessoa, que tá numa cidade que foi, tipo, destruída por causa desse livre comércio, por causa do fim das barreiras e tudo, esse argumento de o PIB vai subir não sei quantos por cento por causa disso, não vai pegar essa pessoa. E não vai pegar as pessoas que veem esse efeito. Então a gente tem que também mostrar que como que o livre comércio traz bens de consumo mais baratos para famílias, por exemplo. Como que o livre comércio, traz uma maior competitividade para o mercado que pode ajudar a surgir trazendo empresas mais eficientes para o país, a trazer salários maiores que vão ajudar mais essas famílias e também ajudar na questão de ter outras opções, sabe. Porque, às vezes, eu acho que é muito até contraproducente a pessoa reclamar que tem um monte de empresa que existe mesmo, grande, woke e que promove agendas que elas não gostam e ao mesmo tempo pedir proteção para essas mesmas empresas, para elas continuarem sendo grandes, ineficientes e serem beneficiadas por essa ineficiência e tendo mais espaço, assim, para ser woke, porque não tem que se preocupar mais com concorrência, tem que se porque tá em uma situação fácil, né, em relação às outras. Um caso que eu sempre conto para os meus amigos, um rapaz que eu conheço em Boston,
E ele casou, ele é da minha idade, então assim, na metade dos 40 anos já. Então a esposa dele, eu não a conheço, mas acredito que é da nossa idade também. E ele falou que ela vinha de uma origem muito humilde, né? De uma origem muito humilde e tudo. E nos Estados Unidos, pelo menos 15 anos atrás, 20 anos atrás, a discussão não era nem tanto que o comércio internacional está destruindo o emprego nos Estados Unidos, mas era mais com relação assim. Ah, o Walmart abriu uma loja aqui nessa cidade, então todo o varejo pequeno que existia deixou de existir. Todo, eu tô exagerando, mas assim, todo varejista, então o mom and pop, que daí eles falam para até para trazer emoção, né? O mom and pop store que tinha acabou vindo a falir, aquele comércio local faliu e o grande vilão é o Walmart, é a Target, é a Kmart, sei lá qual desses grandes varejistas que abriu, né? E então sempre tinha um backlash muito grande, se discutia isso 15, 20 anos atrás, e devemos proibir o Walmart de continuar crescendo. E assim, o Walmart hoje continua sendo um grande varejista, mas disparado a Amazon é o maior de todos. Ninguém nunca tinha pensado a Amazon existia 15, 20 anos atrás, mas ninguém pensava que, ela vai ser muito maior que o Walmart, né? E ele fala que a família da esposa dele falou assim que como eles eram de uma origem muito humilde, para eles comprar roupa nessas lojas locais, no Mom and Pop Store, era muito caro. Então, no momento que chegou, de novo, eu não lembro se era um Walmart, um Target, qual que era a loja que abriu lá, ele falou assim, mudou a vida da família da minha esposa. Agora eles podiam comprar roupa para a temporada. Começava o verão, eles iam lá e compravam a roupa do verão. Compravam a roupa do inverno. Então, e ele fala que a esposa dele conta pra ele assim, o quanto que mudou a vida deles terem acesso a produtos muito baratos, ou muito mais baratos do que eles tinham anteriormente. E que isso permitiu uma melhora na qualidade de vida da família dela. E assim como na família dela, em várias outras famílias. E sem dúvida, aquele mom and pop store que tinha lá, que podiam ser boas pessoas, tudo que estavam lá, mas assim, eles não geravam mais, não tinham condições, eles brecavam, não sei se a palavra correta é brecavam, mas enfim, o fato de chegar o Walmart fez com que não fosse mais brecada a possibilidade de evolução financeira dessa família da esposa do meu amigo. E isso é análogo ao comércio internacional. Exatamente. O comércio pode trazer muitos benefícios para essas próprias famílias, né, esse caso aí ilustra o que é um exemplo que dá para usar, que dá para convencer as pessoas com isso. Às vezes eu fico até meio assim, não brava, mas assim, eu fico meio incomodada com alguns libertários que pegam só coisas, argumentos eficientistas e não veem que argumentos morais, às vezes são como esse que você deu sobre família, sobre comunidades, vão atrair muito mais gente do que argumentos eficientistas de mostrar número, de mostrar gráfico. Não tô falando que não tem que mostrar, tô falando que, tipo, tem lugares para fazer essas coisas e tem mensagens mais eficientes que outras, basicamente. Né, perfeito. E a gente está falando também do florescimento do empreendedorismo, do pequeno empreendedor, né? Então, até o que a gente viu no Brasil agora, então a proibição dessas compras internacionais, de taxando compras abaixo de $50, $100, sei lá quais são os valores que resolveram começar a taxar aí o governo. Ou seja, várias pessoas que já estavam vivendo desse trabalho de trazer isso e revender, encontrar o distribuidor, ele agrega valor para a sociedade, porque ele consegue chegar em Sim, outras pessoas ainda. Esses pequenos empreendedores, de repente, perderam essa possibilidade de empreender. E outras pessoas que utilizavam isso como insumos das suas empresas também tiveram um aumento de custo agora. uhum. E às vezes, outro ponto que eu mostrei no meu artigo, por exemplo, sobre o livre comércio, é que a gente pode também mostrar com outras não só sobre comunidades, né, mas com outras questões que também são dessa agenda que a nova direita está preocupada, mostrar como o livre comércio pode ajudar. Por exemplo, eu li um artigo para fazer esse meu artigo, um artigo muito bom mostrando que como abrir o comércio e deixar a gente exportar livremente e empresas estrangeiras importarem livremente para outros países, ajuda também as pessoas que estão no país estrangeiro.
Então, essa preocupação que o pessoal está tendo, não vou entrar, porque tem vários debates dentro do libertarianismo sobre a posição correta sobre isso, mas a preocupação que o pessoal está tendo com a questão da imigração, por exemplo, ela pode ser minimizada até com esse livre comércio, porque se a vida daquela pessoa vai ficar melhor, porque a empresa que ela trabalha fora do país pode exportar para outros lugares e pode ter receita e pode lucrar e pode contratar essa pessoa por causa disso, ela vai ter menos incentivos para imigrar, por exemplo, que é outra preocupação que os conservadores têm. Ou, por exemplo, esse foi outro exemplo que eu coloquei mais para a questão dos Estados Unidos, mas eles estão mais querendo um restraint, né, um realismo maior na política externa, por exemplo, não se envolver em guerras, não se envolver muito em conflitos. E uma guerra comercial, por exemplo, você impor um bloqueio num país de não importar e não exportar nada com esse país, pode causar e pode provocar o seu envolvimento mais frequente em guerras, pode causar um conflito mais armado mesmo para o próprio país, e isso também vai trazer discussão não só de famílias, mas também é outra questão que está muito cara aos conservadores, pelo menos fora do Brasil. Não, perfeito. Vamos lá pro teu último ponto, então, agora. Dinheiro e bancos. Que é algo que hoje em dia, pelo menos, tá muito fora da pauta dos conservadores. Né? No Brasil, então, assim, não vamos discutir nada de dinheiro e bancos, porque o nosso medo é que o Banco Central seja pior ainda do que ele é hoje. Então, não podemos criticar o Banco Central atual. Então, e nos Estados Unidos mesmo, você vê, os grandes canais conservadores ignoram completamente o Fed, o Federal Reserve, quanto ele imprime dinheiro. Então, explica pra gente, Marina, os pontos que você levanta no teu artigo, até falando do efeito Cantillon, tudo isso daí. Então, basicamente é aquela questão, né? Sabe as empresas que tá todo mundo bravo com elas, porque elas estão não só promovendo agenda woke, mas também estão promovendo censura. Então, quando tem uma expansão de crédito via redução de taxa de juros e via emissão de dinheiro, normalmente os primeiros receptores são as pessoas mais ricas, são as pessoas que estão em posição de elite, não só quem trabalha para o governo, mas quem tem contratos com o governo, quem, por exemplo, o governo vai pagar publicidade, por exemplo, aconteceu durante a pandemia que o governo comprou um monte de publicidade em vários canais de mídia no Brasil, por exemplo, e essas pessoas vão ser os primeiros recebedores do dinheiro. Os preços, quando você recebe esse dinheiro, ainda não aumentaram. Então, porque não foi percebido pelos entendedores, não foi percebido pelos vendedores, que teve um aumento da oferta de dinheiro, né? Teve um aumento da oferta monetária. Então, elas vão ter, na prática, um poder de compra maior em comparação com as pessoas que durante a cadeia, que, sei lá, a pessoa, ela trabalha num veículo de mídia ou numa empresa que contrata o governo, ela recebe esse dinheiro, e aí ela paga uma funcionária que trabalha na casa dela, por exemplo. Até o dinheiro chegar nos últimos receptores, nas pessoas que não têm, que estão muito distantes dessa cadeia do Fed, para as pessoas com mais dinheiro e para as outras pessoas da sociedade, os preços já aumentaram, porque o pessoal já percebeu que a oferta, né, de dinheiro aumentou. Então, essa é uma questão que os conservadores têm que prestar atenção e que eles têm que ver que várias empresas que eles estão reclamando são sempre as mais beneficiárias desse efeito que chama de Cantillon por causa do economista que cunhou o termo, que descobriu isso pra gente, né, que mostrou como que isso acontece na economia. E, além disso, é uma preocupação, né, que eles estão tendo agora com a questão dessa desigualdade entre as elites e a população. Uma parte dessa desigualdade, não a desigualdade do jeito que a esquerda fala, né, que é todo mundo igual na Palmeira, ela vem da questão dos efeitos cantillões e do Federal Reserve mesmo. Não, e sem dúvida, para empurrar esse novo dinheiro, essa oferta de novo dinheiro criado, em geral o que a gente tem são taxas de juro artificialmente baixas. E na hora que a gente tem essas taxas de juros artificialmente baixas, então a gente não só tem os primeiros recebedores, então a gente já gera uma transferência de renda dos últimos recebedores para os primeiros recebedores. Em geral, como a Marina está falando, os primeiros recebedores vão ser as pessoas mais conectadas à impressão do dinheiro, né? E os tipos de ativos que vão ser mais afetados por isso também são os ativos que as pessoas com mais recursos têm e não os ativos que as pessoas mais pobres têm. Então, a inflação monetária, que é a impressão de dinheiro, sempre transfere recursos
dos pobres para os ricos. É algo que invariavelmente ocorre. Né? E é uma relação mecânica. A gente pode fazer um episódio um dia desse aí. É uma questão mecânica, não é algo metafísico que pode vir a acontecer ou não vir a acontecer. Não, Acontece sempre. acontece sempre. Não, não, e é uma relação mecânica mesmo. Tem mais dinheiro, ok? O cara que recebeu primeiro e tal, não tem muito o que acontecer. E essa história de abaixar a taxa de juros e a taxa de juros ser artificialmente baixa, ela direciona não só para investimentos errados, como a gente conversou no começo, ele gera uma tendência das pessoas, dos indivíduos, a Serem imediatistas. serem imediatistas, buscarem o hoje, buscarem o consumo hoje e não economizar esse dinheiro, poupar esse dinheiro para consumir amanhã, para criar algo para amanhã. Então, essa que também é uma crítica super válida dos conservadores para a sociedade atual. Eu acho que eles atiram para o lugar errado. Eles falam, isso é problema do capitalismo, isso é problema do livre mercado. E não, esse consumerismo exagerado, ele é fomentado pelo Estado o tempo inteiro. Exatamente. A inflação, eu até li um artigo acadêmico de outro fellow lá do Mises para fazer, que foi o Jeffrey Degner, que ele fez um artigo sobre inflação e formação de família. Que é a questão que eles falam, com razão, que hoje em dia o pessoal tá querendo, sei lá, ter 2 gatos e não ter filho, não ter família. Mas por que que isso acontece? Porque você vai ver o custo de vida e o aumento que teve por causa da inflação, que também tem uma relação direta com o Fed, com a expansão monetária, e você vê que fica muitas pessoas acham isso inviável, né, acham ter famílias por causa desse aumento desse custo de vida, uma coisa inviável e que não tem o como fazer, que não tem o que fazer pra resolver. E também promove, né, o que o pessoal chama, né, de comportamentos de alta preferência temporal. Então, se a pessoa está preocupada por causa da inflação em comprar as coisas no imediato, em viver no agora, e não consegue nem planejar para o futuro, porque nem sabe se vai ter dinheiro só para comer no próximo mês, principalmente em situações de hiperinflação, o que tende a acontecer é que elas não vão se preocupar com coisas de longo prazo, elas não vão se preocupar em construir uma comunidade, elas não vão se preocupar em ter, não só família, mas, tipo, em construir um legado pra frente, sabe, não vão se preocupar em consumir arte e cultura de boa qualidade também, querem consumir os lixos que eles têm também, né, hoje em dia. O efêmero se torna muito mais atrativo do que o duradouro. Uhum. Né? Então, a criação das famílias é afetada, a criação dos bons costumes é afetado. Então, todos esses padrões conservadores são afetados pela impressão de dinheiro. Então, acho que depois que a gente teve a briga dos paleoconservadores com os paleolibertários, eu acho que muitos, muitos libertários, não todos, porque eu acho que grande parte do movimento libertário é um movimento libertino, entre aspas, né? Então, mas parte do o movimento libertário, aquele que está enraizado na propriedade privada, né? Esse movimento libertário, eu diria que a gente assumiu as críticas dos conservadores, que era, vocês têm que se preocupar com a cultura. E essas são preocupações reais, porque elas afetam o dia de todos nós. Mas eu acho que muitos conservadores ainda não entenderam a nossa crítica, que é vamos entender um pouco melhor da economia. E não só por razões de eficiência, mas por razões que a economia, as políticas econômicas intervencionistas, elas destroem os padrões conservadores que vocês querem ir atrás, que vocês querem promover. Exatamente. As coisas têm incentivos. Eu não sou 100% da teoria que todo mundo funciona só 100% por incentivos. Eu também gosto muito da teoria do Rothbard de mudança social, que também a ideologia tem um papel importante. Só que esses incentivos importam para as questões culturais, para as questões da sociedade, e esses incentivos, querendo ou não, vêm da economia, né? Então, é uma questão que é importante os 2 lados se entenderem. É até uma coisa que eu falo para os libertários também, que muitas vezes essa questão de ser um movimento, entre aspas, libertino, ser um movimento que às vezes fala: "Não vou me posicionar sobre coisas culturais, porque se eu me posicionar sobre coisas culturais, eles vão achar que eu quero que porque eu acho coisa X ruim, eu quero que X logo seja proibido e vão me chamar de libertário falso", ou outras coisas assim. Sendo que não, a gente também tem que aprender e tem que ter essa troca. Tem que ter essa troca.
Então, Maria, só para te acabar, libertários e conservadores, friends or foes, amigos ou inimigos? Ah, eu acho que são amigos, com certeza. Com certeza, amigos. E eu acho que tá faltando ah, essa tradução dos dois lados. A gente tem visto nesses últimos tempos aí até muitas farpas entre os dois lados. E acho que esse teu artigo vem numa hora muito boa, principalmente no Brasil, que a gente tem visto, principalmente nesses últimos tempos, né? Principalmente desde a eleição do Lula e tal. Então, a gente tem essa última eleição do Lula agora, aí, 2 anos Tivemos atrás. vários, né, É, infelizmente. mas principalmente depois dessa última eleição do Lula, a gente vê os conservadores ganhando cada vez mais proeminência, até em função de uma pauta woke exagerada. Então, por definição, os conservadores vão ganhar proeminência nessa oposição contra a esquerda, mas a gente não pode esquecer de todos esses aportes que nós libertários trazemos no ponto de vista econômico e até né, nessas áreas, entender como que a gente chegou nessa situação, né, Marina? Sim, exatamente. Aqui no Brasil, eu vejo uma maior possibilidade com libertários. Eu não estou falando de liberais, porque, infelizmente, eu acho que foi. E liberais têm alguns, né? Não todos, obviamente. Mas os liberais, alguns têm uma parcela de culpa nisso, que não conseguiram se comunicar com os conservadores, muitas vezes não quiseram, né? Tiveram má vontade mesmo em interpretar o que essas pessoas falam. Mas com libertários, eu acho que tem uns pontos de interlocuções muito bons, pelo menos na experiência que eu tenho, que vários conservadores estão dispostos, pelo menos aqui no Brasil, a ouvir a gente quando a questão é economia, sabe? E é uma coisa que eu acho que eles têm que pegar essa energia que está 100% justificada, 100% correta, populista contra as elites políticas, elites acadêmicas, elites econômicas que foram criadas pelo capitalismo de Copavio e canalizar na área certa, né? Canalizar para a questão certa, que é ver os problemas dos incentivos econômicos e ver como que isso impacta a cultura, basicamente. Então, sem muito espaço para conversas, para diálogos, e se vocês quiserem, se tiver algum conservador, provavelmente vai ter vendo, ver as coisas que eu coloquei no meu artigo, os links que eu coloquei no meu artigo, ler os artigos também, que vai ser muito bom para vocês entenderem, assim. Perfeito, Marina. Não podia acabar com melhores palavras que essas tuas. Muito obrigado. Tenho certeza que vem mais artigos teus por aí, tenho certeza que vem mais bate-papos nossos aqui. Marina, foi um prazer. Se o pessoal quiser te seguir, Obrigada. fora as páginas do Mrs. Brasil e do Mrs. US, algum outro lugar que o pessoal pode acompanhar os teus inscritos? Então, tem meus inscritos mais, assim, meus takes diários que é tipo no Twitter, que Perfeito? é @X, na verdade, eu esqueci, eu ainda falo no No Twitter. Twitter, tudo bem. É, é, Pra você que é mais nova é mais fácil mudar. Pra mim já tá mais difícil mudar. Eu continuo falando. O Samuel sim, ainda me corrige o tempo inteiro. Fala, não é X agora. é @MarinaRocha31, com no lugar, no primeiro A, no Marina, é um 4, porque foi o que eu consegui achar. E no Instagram é Marina Rocha 31, mas sem, além do 31 não tem outro número, é só normal mesmo. Perfeito. Tá ótimo então, Marina. Muitíssimo obrigado, hein? E a Melhor. vocês, tchau, Tchau. tchau.